Olá, começa agora o Panorama TVC. Aqui você acompanha o que acontece na Câmara de São José do Rio Preto e confere entrevistas sobre assuntos importantes para a cidade. Nesta edição, vamos falar sobre o trabalho da comissão de inquérito que investiga convênio da Prefeitura de Rio Preto com a Santa Casa de Casa Branca. Rubem Bota, secretário de Saúde licenciado, foi convocado a prestar depoimento aqui no Legislativo. Bom, a revitalização do centro da cidade também é pauta do programa de hoje. Lojistas, moradores e parlamentares debateram a questão em audiência pública. O Panorama fala ainda da Semana Mundial do Brincar. Rio Preto terá programação especial para celebrar a importância das brincadeiras na infância. O programa de hoje também aborda tópicos como pesquisa e inovação. O Parque Tecnológico de Rio Preto está com inscrições abertas para a seleção de empresas. Mas iniciamos esta edição anunciando os novos projetos de lei protocolados na Câmara. Quem traz as informações é o jornalista Matheus Camargo, no Boletim Legislativo em Pauta. Olá, eu falo agora sobre as proposituras protocoladas na última semana aqui na Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Deu entrada na Secretaria de Atividade Legislativa da Câmara projeto de lei do prefeito Fábio Cândido, que abre no orçamento fiscal do município um crédito adicional especial no valor de R$10 milhões, conforme parceria público-privada para o contrato Smart Rio Preto. A vereadora Márcia Caldas protocolou proposta que institui o Pet Day a ser comemorado em 10 de agosto. Abner Tofanelli quer que sejam implementados no município as diretrizes para o uso ético, responsável e transparente de sistemas de inteligência artificial na administração municipal. O professor Tadeu apresentou o projeto de lei que dispõe sobre a gratuidade de inscrição para pessoas com deficiência em eventos esportivos organizados pelo município. Tadeu também é autor da proposta que institui a campanha Fevereiro Laranja no calendário oficial de Rio Preto. O mês será dedicado à conscientização para o diagnóstico precoce e o tratamento da leucemia, bem como a importância da doação de medula óssea. Bruno Moura propõe regra que obriga o alinhamento e retirada de fios, cabos e equipamentos excedentes fixados em postes de energia elétrica. Foi apresentado por Jean Dornelas projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de placas com horários de atendimento em braille nas entradas dos órgãos públicos do município. O presidente da Câmara, Luciano Julião, propõe a alteração de artigos da lei que estabelece o regramento para o exercício do comércio e prestação de serviços ambulantes nas vias e logradouros públicos de Rio Preto. Também foram protocoladas 178 indicações, 14 moções e 77 requerimentos. Saiba mais sobre os projetos em tramitação na Câmara de Rio Preto no site www.riopreto.sp.leg.br em nossa programação. Durante a 16ª sessão ordinária do ano, os vereadores de São José do Rio Preto rejeitaram pedidos de investigação contra o prefeito Fábio Cândido e aprovaram 6 projetos. Confira o resumo. Durante a 16ª sessão ordinária do ano, realizada no dia 19 de maio, a Câmara de São José do Rio Preto rejeitou os 2 requerimentos que buscavam a instalação de comissão processante contra o prefeito Fábio Cândido. 8 vereadores se manifestaram favoravelmente à abertura das CPs e 14 foram contrários. Os requerimentos buscavam investigar uma série de supostas infrações político-administrativas, entre elas o convênio firmado e já rompido com a Santa Casa de Casa Branca. A análise dos pedidos de comissões processantes foi feita pela manhã, na primeira parte da sessão. Já à tarde, no período dedicado à votação de projetos, os parlamentares analisaram uma pauta composta por 8 itens. Em primeiro turno, recebeu parecer favorável o projeto de lei complementar do Executivo que dispõe sobre o Programa de Pagamento Incentivado, o PPI. A matéria prevê descontos de até 100% de juros e multa para débitos em atraso com a Prefeitura. Também do Executivo, a pauta listava projeto de lei que revoga o título de utilidade pública do Centro Espírita Luz, Amor e Caridade de São João Batista. Segundo a justificativa da proposta, a entidade não se encontra mais em funcionamento.
de autoria de Alexandre Montenegro, recebeu parecer positivo o projeto que cria o Programa de Transparência de Limpeza e Zeladoria Urbana no município. Os parlamentares aprovaram em segunda discussão matéria de autoria de Abner Tofanelli. A medida obriga a presença de intérprete de Libras na rede municipal de saúde. Os vereadores acataram o projeto de Odélio Chaves, que cria a Política Municipal de Promoção, Prevenção e Atendimento em Saúde Mental. De Renato Pupo, foi aprovada a proposta que estabelece critérios para a nomeação de ruas e avenidas do município em novos loteamentos. A medida prevê que 20% das nomeações sejam feitas pelo Executivo, por meio de decreto, e os 80% restantes pelos vereadores, divididas de maneira igualitária entre os 23 parlamentares. Projeto de Alexandre Montenegro, que propõe alteração no nome da Guarda Civil Municipal, teve análise adiada. Foi postergada também a votação de projeto de resolução da mesa diretora. A matéria altera o regimento interno da Câmara, no que diz respeito ao número de títulos de cidadão honorário que podem ser concedidos por cada vereador. Para saber a tramitação dos projetos do Poder Legislativo, basta acessar o site www.riopreto.sp.leg.br. A comissão que investiga o convênio de Rio Preto com a Santa Casa de Casa Branca realizou a segunda rodada de oitivas. Desta vez, quem esteve na Câmara foi o secretário licenciado de Saúde, Rubem Botas. Confira os detalhes. A Comissão Especial de Inquérito que apura o convênio de 11,9 milhões de reais de Rio Preto com a Santa Casa de Casa Branca para a realização de 63 mil exames, recebeu o secretário licenciado de Saúde, Rubem Botas. Por força de habeas corpus preventivo, Botas não respondeu aos questionamentos dos vereadores. O presidente da comissão, Renato Pupo, chegou a perguntar ao secretário. Secretário, a primeira pergunta que eu faço ao senhor: o que o levou a assinar o contrato de 11.900.000 reais com a Santa Casa de Casa Branca, mesmo após um parecer da Procuradoria-Geral do município não recomendando a assinatura naquelas condições? Mas, invocando o direito constitucional de não se autoincriminar e amparado pelo habeas corpus, Botas diz que não responderia a nenhuma pergunta. Respeito à decisão do juiz de garantias, eu vou permanecer em silêncio. Pupo decidiu então encerrar a fase de questionamentos, mas abriu a palavra para os membros da SEI e para os vereadores presentes. Bruno Moura disse que não teria nenhum questionamento a fazer. Já Rilo disse que Botas é um profissional renomado na medicina, mas que não tem experiência como gestor público e que o principal objetivo da SEI é recuperar os 4,7 milhões de reais pagos adiantados à Santa Casa de Casa Branca. Nós temos que atuar de forma muito precisa nesse momento. A nossa busca é: nós queremos o nosso dinheiro de volta. O povo de Rio Preto quer os 4.700.000 reais de volta. E para que isso aconteça, tem medidas. Uma delas, essa CPI deve provocar o Ministério Público e o Ministério Público pedir o bloqueio de bens urgentemente do senhor Botas e do senhor Fábio Cândido. É o mínimo que a sociedade espera. Depois usaram a palavra Alex de Carvalho, Alexandre Montenegro, Felipe Alcalá, Odélio Chaves e Pedro Roberto. Todos lamentaram o silêncio de Botas. Por fim, o relator Abner Tofanelli fez uma cronologia do episódio, desde a aprovação do convênio pelo Conselho Municipal de Saúde até a fala do gestor da Santa Casa de Casa Branca, que declarou à Câmara da cidade não abrir mão do convênio. Meu corpo jurídico está aqui hoje, nós não abrimos mão desse convênio. A tentativa de oitiva de Botas foi a segunda reunião pública da SEI da Casa Branca.
A primeira teve a presença do presidente do Conselho de Saúde, Fernando Araújo, que fez uma retrospectiva do caso. Disse que o Conselho aprovou o mérito do projeto, que visava acabar com a fila de exames em Rio Preto, mas que o colegiado não participou da elaboração do contrato, não autorizou o pagamento adiantado e que foi induzido ao erro. Araújo chegou a dizer que era um caso de polícia e apontou o secretário e o prefeito como os que considera responsáveis pelo convênio. O Legislativo riopretense promoveu debate em busca de melhorias para o centro da cidade. A TV Câmara acompanhou. A Câmara de São José do Rio Preto sediou audiência pública para debater a revitalização do centro da cidade. O evento, realizado pelo vereador Jean Dornelas, reuniu parlamentares, representantes da Associação Comercial, Sindicato dos Empregados do Comércio, Associação Vivo Centro, além de moradores e integrantes das Secretarias de Desenvolvimento Econômico e de Cultura. No debate foram abordados temas como estímulo ao comércio, segurança, alto número de imóveis vazios no bairro, mobilidade urbana, índice de arborização, patrimônio histórico e potencial cultural da área central. O encontro faz parte das ações da Comissão Especial da Câmara que discute a liberdade econômica no município, grupo que é presidido por Dornelas. De acordo com o parlamentar, os tópicos levantados na audiência serão tratados agora com as secretarias municipais e demais órgãos afins. Novamente, deixando bem claro, aqui é só o pontapé inicial. Literalmente, essa comissão vai fazer um tour por todas as secretarias, conselhos envolvidos. Depois eu e a Renata vamos montar esse cronograma junto com os demais vereadores. Vai ser um tour. Vamos passar por obras, meio ambiente, EMURB, Guarda Municipal, Polícia Militar, por tudo. Segundo Dornelas, a comissão que estuda a liberdade econômica deve ter seus trabalhos concluídos até o fim do mês de agosto. O relatório da comissão pretende apontar caminhos, políticas e legislações que favoreçam a região central, unindo propostas de diversas esferas. Ou seja, aqui não é algo do executivo ou do legislativo ou da iniciativa privada. É algo dos três, em conjunto. E está aberto o período de sugestões populares para a Lei Orçamentária de 2027. A audiência na Câmara tratou sobre o tema. Veja como foi a reunião e saiba como enviar a sua proposta. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara realizou no plenário do Poder Legislativo audiência pública para discutir e coletar sugestões que dispõem sobre as diretrizes orçamentárias, a LDO de 2027. Essa lei estabelece também, segundo a Constituição, as orientações para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual, a LOA. O principal objetivo dessa audiência foi demonstrar como e onde será empregado o dinheiro do cidadão, bem como receber sugestões que ajudam o município a tomar decisões sobre o assunto. O orçamento de Rio Preto para 2027 está previsto em 4,1 bilhões de reais. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara é presidida pelo vereador Alex de Carvalho, que comandou a audiência. Também acompanhou a audiência o vereador Pedro Roberto. A Câmara Municipal de São José do Rio Preto disponibilizou ferramenta virtual para que os cidadãos, entidades e associações possam fazer sugestões e indicações para a LDO 2027 até o dia 31 de maio. As sugestões recebidas serão encaminhadas a todos os vereadores que, se acatarem as indicações, podem apresentar emendas que serão incorporadas à LDO, que deve ser votada até o final de junho. A Comprimix Atacado foi homenageada na Câmara como título de empresa cidadã. A honraria é concedida pelo Legislativo a empreendimentos que contribuem para o crescimento da economia do município. A Câmara de Rio Preto realizou sessão solene para outorga do título de empresa cidadã para a Comprimix Atacado. A homenagem ocorreu em cumprimento a decreto legislativo de autoria do vereador Jean Dornelas. O diretor da empresa, Fábio Caprioli, foi convidado para compor a mesa de autoridades, ao lado do autor da homenagem e do secretário interino de Desenvolvimento Econômico, Fernando Marques. Dornelas reforçou que o Comprimix é responsável por gerar centenas de empregos e renda e que o título é uma forma de reconhecer os benefícios que a empresa traz para o município. Quando você trata de um título tão importante assim como empresa cidadã,
O objetivo é você motivar outras empresas para que elas exerçam a cidadania, exerçam o desenvolvimento econômico. E é para isso que hoje estamos aqui. E é uma honra homenagear o Compremix, que tem orgulho de ser riopretense. Fábio Caprioli agradeceu a homenagem e falou sobre os planos da empresa para os próximos meses. Hoje o nosso maior patrimônio são as famílias que entram todos os dias dentro da nossa loja e confiam no nosso trabalho. E como o Rio Preto não para de evoluir, a gente também acompanha esse desenvolvimento da cidade. É por isso que a gente está escrevendo um novo capítulo na nossa história e trazendo uma nova oportunidade para a Zona Norte com o maior atacarejo do interior do estado de São Paulo. O título de empresa cidadã é oferecido pelo Poder Legislativo a empresas que contribuem para o desenvolvimento econômico e social do município, com investimentos que trazem melhorias para a população de São José do Rio Preto. Agora o Panorama TVC faz um breve intervalo e no próximo bloco vamos falar de infância e da Semana Mundial do Brincar. Até já! Um em cada 4 estudantes brasileiros já vive a rotina da escola em tempo integral. É o dia cheio do jeito que eles gostam. O dia inteiro vira tempo para aprender mais, fazer arte e desenvolver conhecimento. E de jogar bola também, né? Com alimentação garantida e acompanhamento o tempo todo, pais e mães trabalham mais tranquilos. A meninada tá segura na escola. A gente fica bem mais tranquila, sabe? Com o trabalho do governo do Brasil, saltamos de 17% para 91% dos municípios com políticas de educação em tempo integral em todo o Brasil. São mais vagas e oportunidades para quem mais precisa. É o dia todo aprendendo e um futuro novinho pela frente. Bora estudar? Procure a rede de ensino e faça a matrícula. Ministério da Educação, Governo do Brasil. Do lado do estudante, do lado do povo brasileiro. Os postos de combustível de São José do Rio Preto são obrigados a divulgar os percentuais com a diferença de preço da gasolina e do etanol. A diferença de preço dos combustíveis deve ser exibida em placa com fundo amarelo e letras em vermelho. A placa deve estar próxima ao painel de preços da gasolina ou etanol. O objetivo da divulgação do percentual é facilitar a escolha do motorista que tenha veículo tipo Flex. O posto que descumprir a lei fica sujeito a multa de 10 unidades fiscais do município por dia, até o cumprimento da exigência. Mais informações sobre esta e outras leis em vigor estão disponíveis no site da Câmara Municipal. Você sabe qual é o animal mais perigoso do mundo? É o mosquito. Ele pode transmitir a dengue, zika, chikungunya. Para acabar com o perigo, elimine a água parada de pneus, garrafas, lixeiras e pratos de vasos. Não crie seu maior inimigo no quintal. Panorama TVC está de volta e o assunto agora é desenvolvimento infantil. De 23 a 31 de maio é celebrada a Semana Mundial do Brincar. Diversas atividades ao redor do mundo marcam esse período dedicado não apenas à brincadeira, mas a discutir a importância do brincar para o desenvolvimento humano. Quem nos traz mais informações sobre o assunto e fala sobre um evento gratuito que vai ter aqui em Rio Preto sobre o tema é a educadora Natúcia Cunto. Obrigada pela participação, Natúcia. Muito obrigada pelo convite, uma honra estar aqui para a gente celebrar o brincar. Exatamente, quero começar falando contigo justamente dessa Semana Mundial. Por que foi necessária a criação desse movimento e qual que é o principal objetivo dessa mobilização? Olha, o brincar é uma etapa da vida da gente que nunca passa, né? A gente o tempo todo tem que relembrar a importância do brincar. Então, essa semana, ela é criada mundialmente para justamente valorizar tanto o tempo quanto o espaço da brincadeira na vida de todas as pessoas. Natúcia, e brincar é um direito garantido em lei, é isso mesmo? Exatamente. Muitas vezes a gente pensa que brincar é uma atividade para passar tempo ou uma coisa somente de criança, mas, na verdade,
verdade, realmente a brincadeira, ela constitui o desenvolvimento do ser. A gente diz que é a linguagem principal da criança. Ela fala com o mundo, ela comunica, ela expressa a sua interioridade através da brincadeira. Então é fundamental mesmo. E isso que você disse, é um direito garantido. E que tipo de habilidades e aprendizados a criança alcança durante aquele momento da brincadeira, né? Qual que é o potencial desse brincar? Esse potencial é tanto relacional, social, cognitivo, que é a habilidade mesmo de pensamento, de criatividade, de percepção das próprias expressões, das próprias motivações. A gente, inclusive, conhece uma criança por meio da brincadeira, por meio do brincar. E, inclusive, o seu estado de saúde, de bem-estar. Veja só, quando uma criança adoece, você vai falar sobre isso com um pediatra e diz, a primeira pergunta, se você disser, a minha criança está com febre, o pediatra pergunta, ela está brincando? E isso porque quer dizer que ela está bem. Criança que está bem, que está saudável, está brincando. E quando a gente falou até, né, desse direito garantido e constituído, a gente também fala do espaço, né? Do espaço para o brincar. Ele deve ser garantido, inclusive, pela sociedade, os espaços públicos. Quais são os espaços que a criança tem para brincar, não é mesmo? Parques, praças. Exatamente. E, às vezes, as cidades são desenvolvidas, mas não incluem as crianças. Então, uma cidade ou um país que é cuidadoso com a infância e com as crianças, ele também inclui espaços, estruturas para brincar. Nota-se, quando a gente fala dessa semana do brincar e dessa conscientização, dessa importância, a gente está falando de que tipo de brincadeira efetivamente? Aquela que proporciona o convívio entre pares, são brincadeiras mais orientadas, são brincadeiras livres? Que brincadeiras são essas? Todas elas são muito bem-vindas, mas essencialmente o brincar é livre. Muitas vezes o brincar ele é aproveitado, a gente se apropria dele para ensinar algumas coisas para as crianças. A escola faz muito isso e tudo bem também, isso faz parte, a ludicidade faz parte dos contextos educativos, mas a brincadeira, quando ela é essencialmente da criança, ela tem muito valor. Porque é nesse espaço do brincar livre que a criança realmente expressa a si mesma. Ela se comunica mesmo, por isso que a gente fala que é a linguagem principal, porque a gente vai percebendo que a criança utiliza o brincar como recurso de vida. É a própria vida da criança o brincar. E muitas vezes espelha aquela realidade que ela vive com os pais, né? Às vezes brinca de quando vai ao supermercado, ou brinca de quando vai à escola, né? Pega muito desses elementos da própria vida dela para reproduzir, né? Isso, essa fase do brincar de faz de conta, ela reproduz experiências já vivenciadas ou então experiências vistas, observadas na TV, ou em desenhos animados, ou até desejadas. Né, experiências, eu quero viajar para a Disney. Eu nunca fui à Disney, mas eu posso brincar disso. Então também se realizam sonhos, essas experiências imaginativas, criativas, são potencialmente incríveis para as crianças, porque o brincar permite tudo. Então ela viaja para muitos mundos, para muitos universos, conhece o outro. O brincar é muito relacional, né? Não tem muita brincadeira que não envolva uma relação, ainda que seja um brincar sozinho. Olha só! É muito interessante, porque quando a criança brinca sozinha, ela não está sozinha, né? Ela está criando mundos, universos, possibilidades. Então não tem problema, tem famílias, por exemplo, que têm filhos únicos e tem dó, ai que peninha, tá brincando sozinho, que dó. E não, pode observar, enquanto uma criança brinca sozinha, ela está trazendo imaginários, sim, às vezes amigos imaginários ou situações imaginárias. E a gente está falando aqui de diversas brincadeiras que não envolvem necessariamente o brinquedo, um objeto comprado, né? Sim. Ela pode brincar com objetos, utensílios de casa, como é que é isso? A gente chama esses objetos de brinquedos não estruturados. Eles são de largo alcance, de larga possibilidade. E, inclusive, fazem mais sucesso, muitas vezes, do que o próprio brinquedo. Quando a criança é bem pequenininha, ela muitas vezes se interessa mais pela embalagem do que pelo objeto. E, às vezes, as famílias acham que precisam investir muitos recursos e tem mais brinquedos do que uma escola de educação infantil, por exemplo, teria para todas as crianças. Tem gente que gasta muito e não é isso que faz diferença para o brincar. Quando a gente deixa as crianças terem acesso a materiais que dão, quando a gente fala de largo alcance, é que ela pode criar possibilidades
com as combinações desses objetos. Por exemplo, bloquinhos de madeira, ela faz construções do que você dar uma casinha pronta. Caixas de papelão em que ela inclui elementos e tira elementos de dentro, isso para todas as idades. Quanto menos estrutura o objeto tem, mais possibilidades de criatividade a criança tem para acessar com esses objetos. E como é que a gente pode incentivar uma criança a brincar mais? Como é que é isso dentro de casa ou naquela família estendida? Como é que a gente pode incentivar isso? Olha, não é muito simples esse incentivo quando a gente está concorrendo com as telas, não é mesmo? Mas eu penso que a responsabilidade dos adultos é criar espaço, criar oportunidade, criar tempos para o brincar e mesmo proporcionar o tempo do tédio. Porque quando a criança não tem nada para fazer objetivamente, dirigido por um adulto, e ela tem que se confrontar com o tédio, ela cria possibilidades, mas não é tão simples, porque tem um período de resistência do tédio. Às vezes a criança vai reclamar, vai dizer que ela não vai fazer nada, que ela não tem nada para fazer, e aí é esse sustento do nada a fazer que dá a oportunidade para criar. Então, porque a gente fala hoje de um tempo em que tem outras concorrências, né, para brincadeira. Exatamente. Falando em concorrências, o brincar perdeu muito espaço para as telas? Como que você vê essa questão hoje? Perdeu muito espaço, porque olha, as telas, se a gente for pensar que são relativamente recentes, né, na história da nossa humanidade. Existem crianças que já estão, aliás, todas as crianças desse nosso tempo já nascem imersas nas telas, né, e muitas saem muito pequenininhas tendo acesso. E famílias que se orgulham de dizer, bem pequenininho sabe rolar, sabe clicar. Mas o quanto que isso prejudica os outros estímulos naturais, né? Então, é muito difícil que a criança tenha o costume de usar as telas e automaticamente, naturalmente, busque o brincar. Tem que ser um esforço ali. Tem que ser, porque se os estímulos tecnológicos, eles são feitos para a criança ficar paralisada. E, ao mesmo tempo, isso é incompatível com a fase da infância que é do movimento. Mas algo acontece organicamente que as crianças paralisam, elas são anestesiadas. E isso é muito maléfico para o desenvolvimento integral. Não é? E que você, enquanto educadora, quanto alguém que trabalha com escola, que tipo de comportamento essa criança muito atrelada às telas acaba manifestando? Olha, é interessante porque pode ir para extremos, ou para hiperatividade, uma criança que fica realmente inquieta, impaciente, distraída, dispersa, ou uma criança que está apática, que está quase que deprimida. Então, são esses dois extremos que a gente observa que são reflexos mesmo do uso excessivo de telas por crianças bem pequenas. A criança, na primeira infância, que vai do nascimento até os 6 anos, ela tem em seu motor, na essência mesmo, o movimento e o brincar livre. Na segunda infância, que é depois dos 6 anos até os 12, o esporte ganha espaço. E aí as atividades em grupo, o brincar coletivo em relação a vamos jogar algo juntos, vamos jogar bola, jogar vôlei, jogar bola queimada, vocês vão escutar muito isso, jogar entra muito, mas isso se não tiver a concorrência das telas. E se houver a concorrência das telas, então há que ter um esforço do adulto para criar essa oportunidade para o brincar, dizer hora de brincar. E tempo específico para a tela ali, Exato. Tudo limitado, assim, supervisionado, né? Supervisionado, porque se deixar apenas pela criança decidir o movimento, o estímulo para ir brincar sozinha, nós não podemos esperar isso das crianças, porque, novamente, os estímulos que foram pensados com muita engenharia para capturar a atenção das crianças, porque é uma audiência necessária que vai gerar muito dinheiro, muita monetização à atenção das crianças. Então, não dá para competir com isso. Então, por isso, os adultos têm que fazer a frente mesmo de dizer, agora é hora de brincar. Natuza, e como que deve ser esse papel do adulto? Como é que a gente se posiciona diante dessa criança, propondo brincadeiras, ou a gente deve esperar que a criança se manifeste a sua preferência? Como é que é esse jogo? Olha, depende muito do perfil do adulto, porque tem adultos que são muito brincantes, né, e gostam de brincar.
se divertem brincando e que ocupam esse espaço com muita naturalidade. Isso deve ser vivido assim. No entanto, é muito comum para as mães. Tem muitas mães que dizem, mas eu não gosto de brincar com a minha criança. Isso está errado? Não está errado também. Há que se respeitar que o brincar é a função principal da criança. É claro que os adultos podem fazer companhia, mas também não adianta forçar a barra. Ok. Se você não gosta de brincar com sua criança, isso não significa que você é uma péssima mãe ou que você é um péssimo pai, mas que você pode ter a consciência de que em alguns momentos é importante para sua criança brincar junto com você. Então você pode brincar sem ter tanta atividade central na brincadeira. Vamos supor, a sua criança está brincando de mamãe e filhinha, ela te diz, olha papá, você papa. Não precisa ficar introduzindo a brincadeira ou protagonizando a brincadeira se isso não faz parte de você, porque senão também artificializar esse brincar não é rola, legal, né? A criança percebe. E você também pode ocupar um lugar de observador, a criança ama ser vista ao brincar. Então, pensa assim, antigamente, quando a gente talvez tivesse mãe, tia, alguém que sentava no alpendre, na varanda, estava ali de papo, conversando, mas você estava brincando perto. As crianças gostam muito. Mas hoje em dia os pais e mães muitas vezes estão também nas telas, né? Então as crianças estão brincando, a gente está no celular. Isso não conecta. Não tem essa tensão mútua aí, né? E aí, para debater tudo isso e para vivenciar as brincadeiras, Natúcia, você organizou um evento. Conta pra gente, é o Brincar é Conexão, né? Exatamente, brincar é conexão. Essa conexão com os pares, as crianças entre elas, a conexão das crianças com os adultos, que podem isso valorizar, reconhecer a cultura das infâncias, né? Valorizar o brincar é celebrar as infâncias e as crianças. E criar esse ambiente é realmente uma alegria, uma honra. Nesse espaço que é tão democrático, que acolhe tantas pessoas, um shopping, né? E não é muito um lugar de brincar, é um lugar de consumo, mas a gente ocupar esse espaço para valorizar e criar essa ambiência é uma alegria imensa. Que bacana. O Brincar é Conexão vai ser realizado de 23 a 28 de maio. No Rio Preto Shopping, uma atividade gratuita. Natúcia, conta pra gente o que a programação ao longo desses dias prevê, o que o pessoal vai encontrar por lá. Olha, lá vocês vão encontrar um espaço para a infância correr livre mesmo, então tem um espaço de brincar livre, com livros, com materiais não estruturados, até interessante, porque ali vocês vão poder conhecer como que se organizam esses contextos de brincar, a gente chama assim. Também vai ter um espaço para as oficinas criativas, as oficinas de arte, que as crianças amam. E aí as professoras vão organizar materiais que são atraentes, que estimulam a criatividade, a curiosidade e as diversas possibilidades de combinações entre os elementos naturais, elementos que todo mundo vai ter em casa, que depois dá para levar para casa também as inspirações, não é? E tem um espaço para os adultos, porque nós acreditamos muito que há necessidade de conscientizar os adultos a respeito do desenvolvimento da criança. Porque todo mundo tem boa intenção, né? Vamos dizer em geral, todo mundo quer educar com responsabilidade, com compromisso e receber orientações, saber um pouco mais sobre as fases do desenvolvimento ajuda, né? Apoia também os pais e mães a desenvolverem, ajudarem o desenvolvimento das crianças. E pensando justamente nesse espaço dos adultos, quais serão os temas dessas rodas de conversa? Nós vamos falar sobre a importância do brincar, sobre o desenvolvimento infantil naquelas fases mais desafiantes também, que trazem, né, dúvidas para as famílias sobre birras, por exemplo, como lidar com o desenvolvimento emocional das crianças. E vai ter no último dia da semana, né, da Semana do Brincar, vai ter uma roda de homens também, que é uma prática muito comum lá na escola, que nós temos todo mês um encontro somente dos pais e amigos que hoje vão fazendo parte da comunidade escolar para falar sobre a masculinidade, sobre o papel desse homem no desenvolvimento da família e da criança. Então vai acontecer lá também uma roda de homens. Natúcia, a gente sabe que muitas vezes essa questão do cuidado está muito atrelada ao feminino. A questão do brincar também, os homens precisam aprender a brincar mais com as crianças? Você sabe que é comum que os cuidados fiquem para a mãe e a brincadeira para o pai. E eu acho que é importante a gente até fazer uma mistura, né? Porque muitas vezes a mãe está lá tão ocupada com as funções de cuidado, o jantar e tudo mais, aí o pai chega do trabalho e vai ser o recreador da criança. E muitas vezes tem mães que até reclamam, falam, ele está agitando minha criança, chega e é hora de jantar e ele está brincando. Eu penso,
que talvez seria gostoso também essa mãe poder brincar um pouco mais e esse pai se ocupar de funções estruturais, de cuidado. E quanto mais alternância nesses papéis, mais equilíbrio familiar. A fixação nos papéis, o pai é o recreador da criança, ninguém deve ser recreador de criança, nem pai nem mãe, né? Então isso não se faz, mas esse que faz só uma função e a outra função, isso gera muito desacordo, muito desequilíbrio. Então melhor se dá quando as alternâncias, hoje o papai vai cuidar do jantar e a mamãe fica aqui com vocês brincando, né? E o outro dia o contrário. O evento, Natúcia, além de trazer esses espaços para as crianças, para os adultos, promovem também essa conexão entre as famílias. No que essa conversa com outros núcleos familiares pode favorecer os pais? Como é que é isso? Como é que é essa troca? É muito gostoso quando os pais e mães se encontram, descobrem que as coisas acontecem de forma muito parecida, só mudam os endereços. Só muda o endereço. E as crianças têm comportamentos semelhantes, os pais e mães se identificam. Então, promover esse encontro entre as famílias é ampliar perspectivas, é trazer uma diversidade mesmo de olhares e também a sintonia. Estamos vivendo a mesma fase, estamos passando pelas mesmas coisas e podemos nos fortalecer como rede, né? Rede de apoio. Perfeito. Natúcia, lembrando que esse evento no Rio Preto Shopping totalmente gratuito, é só chegar? Totalmente, é só chegar. As oficinas vão ser vivenciadas por ordem de chegada mesmo, porque tem uma quantidade ali que possa favorecer o desenvolvimento das oficinas, mas além disso, os espaços das crianças brincarem livres, é só chegar e estar junto com sua criança, porque isso é muito importante, não é um espaço que foi pensado para deixar, é para estar, realmente vai ter um espaço de convívio muito favorável para todos. E os horários das atividades estão concentrados mais pela tarde, noite? Como é que tá? No final de semana, então, sábado e domingo durante a tarde e durante a semana à noitinha, então das 6h30 até as 8h30. Perfeito. Então, reforçando, pessoal, o evento Brincar é Conexão de 23 a 28 de maio no Rio Preto Shopping, de graça. Mais informações sobre essa atividade você encontra no Instagram Escola Viver Presente. Natúcia, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu queria terminar com o seu convite a toda a população. Isso aí, então vamos lá participar dessa semana que está brilhante, pensada com muito amor, com muito carinho para todas as crianças e suas famílias conviverem com a gente e celebrar esse brincar que é uma grande conexão. Perfeito, muito obrigada. Muito obrigada. Bom, eu dou sequência aqui ao Panorama TVC, falando que o SESC aqui de Rio Preto também preparou uma programação especial para celebrar a Semana Mundial do Brincar. Confira os detalhes com a repórter Ariana Pereira. Olá, você que nos acompanha aqui pela TV Câmara, de 23 a 31 de maio é marcada a Semana Mundial do Brincar. E o SESC Rio Preto preparou uma programação especial para essa semana. E quem conta pra gente o que vai acontecer aqui é o Marcos Takeda, que é técnico de programação. Marcos, o que vocês prepararam para a Semana Mundial do Brincar? Bom, esse ano o SESC ele concentra as atividades principalmente no último final de semana e a gente tem uma programação principalmente para a primeira infância, que é o foco do SESC dentro da Semana Mundial do Brincar, e também um espetáculo para todas as idades, né? E principalmente para as crianças. E o que você destaca para a gente? O que é esse espetáculo e também quem pode participar? Bom, todos podem participar, né? A programação para criança no SESC é uma programação livre. O espetáculo que a gente tem, ele acontece no sábado e no domingo. No sábado às 17 horas e no domingo às 16, que é com a companhia Pia Fraus, que é uma das mais tradicionais companhias de teatro de bonecos do Brasil. O espetáculo que eles trazem para o SESC Rio Preto é Os Dinossauros do Brasil, que conta a história dos dinossauros a partir dos fósseis achados dentro do território brasileiro. Então eles se basearam no livro do paleontólogo Luiz Anelli para fazer toda essa viagem pelo território, né, pelo espaço do Brasil, com os dinossauros encontrados aqui. Então é com bonecos gigantes, infláveis e toda a magia que a Pia Fraus consegue fazer nos seus espetáculos. E Marcos, como você mesmo disse, o SESC tem uma programação já voltada a essa primeira infância. O que o pessoal pode esperar do SESC ao longo do ano e não só nessa Semana Mundial do Brincar?
Além das programações pontuais, como espetáculos de dança, teatro, específicos para a primeira infância, a gente tem durante todos os finais de semana e feriados o espaço do Quintal Lúdico e da Experimentaria dos Bebês. O Quintal Lúdico ele acontece na parte da manhã, das 10 à 1 da tarde, que é um espaço para crianças de 0 a 6 anos, acompanhados dos seus responsáveis, e o Experimentaria dos Bebês, que acontece sempre aos sábados, durante 1 hora, das 11 ao meio-dia, para os bebês menorzinhos, de 0 a 2 anos de idade, também acompanhados dos responsáveis. Especificamente no final de semana, do último final de semana do Brincar, a gente tem o trabalho do coletivo Educar Ancestral, que é um coletivo aqui de Rio Preto, formado essencialmente por educadores de origem indígena, que trazem essa questão da ancestralidade indígena, dos diversos povos indígenas brasileiros, para o brincar das crianças da cidade. Marcos, uma dúvida que as pessoas têm: precisa ser sócio do SESC, precisa ter carteirinha para participar dessas atividades que são gratuitas? Não, para participar das atividades gratuitas, qualquer pessoa é só chegar e participar. Dos espetáculos de teatro, especificamente do Dinossauros do Brasil, existe a cobrança de ingresso, que é a partir de R$12, e tem a variação de acordo se a pessoa tem a credencial ou não, mas o que é importante é que crianças até 12 anos não pagam. Joia, muito obrigado, Marcos. Fica então o convite para você trazer aí a sua criança para participar da programação do SESC para a Semana Mundial do Brincar e também ao longo de todo o ano. O SESC fica na Avenida Francisco das Chagas Oliveiras, 1333. Você também pode ter mais informações pelo telefone 3216-9300 e principalmente pelas redes sociais do SESC. Eles estão no Instagram como SESC Rio Preto. Para saber mais sobre o Legislativo, você acessa o nosso site, que é o www.riopreto.sp.leg.br. Ariana Pereira para a TV Câmara, o canal do Legislativo. E ainda falando sobre infância, esta semana a Câmara de Rio Preto sediou um simpósio de enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Veja como foi. A Câmara de Rio Preto foi sede do Simpósio Municipal de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, Vozes que Protegem. Presidido pelo vereador Jonathan Santos, o evento contou com a presença do juiz e do promotor da Vara da Infância e da Juventude, Evandro Pelarim e André Luiz de Souza, da secretária de Desenvolvimento Social, Lana Braga, secretário de Direitos Humanos, Frederico Isidoro, secretária de Educação, Rosicler Quartieri, Railda Galbiati, psicóloga da Vara da Infância e da Juventude, e da conselheira tutelar, Elisângela Falanque. Nós vamos observar ali que as vítimas, principalmente dos abusos sexuais, quase 90% são meninas. Meninas. Quem mais são acometidas pelos atos brutais que podem acontecer com as crianças e adolescentes. Então, fica aqui, de nossa parte, essa provocação sobre leis e ética, comportamento ético em relação a esse tema, quando estamos diante de crianças e adolescentes, nos ambientes públicos que essas crianças e adolescentes estão frequentando. Não vou nem dizer nos privados, obviamente, mas estou só falando da absurdidade que a gente encontra em comportamentos públicos de adultos diante de crianças e adolescentes. O promotor da Vara da Infância frisou a importância do desenvolvimento e aprimoramento das políticas municipais de prevenção e enfrentamento das situações. Que é dever da família, da sociedade e do Estado. Ponto. Essa é a primeira questão quando a gente fala na questão de prevenção e para discutir a questão do abuso. O que eu tenho visto? A Railda até levantou a bola com esses números aqui. O que eu tenho visto? Eu tenho visto uma falha da política pública de São José do Rio Preto. Porque a gente tem aumento aí na alta complexidade, principalmente nos serviços de acolhimento institucional, o que está havendo alguma falha dentro do sistema de garantia, porque quem faz as intervenções na questão de proteção de criança e adolescente é o município. A gente citou aqui inúmeros órgãos, CREAS, CRAS.
Quando a gente for procurar, a gente vai procurar o município, ponto. Tá? Essa situação da violência contra a criança na questão da prevenção, ela é obrigação da educação, ela é obrigação da assistência social, ela é obrigação da saúde, ela é obrigação da cultura, né? Que às vezes a gente só trabalha no tripézinho, né? Ela é obrigação da habitação e todas as outras secretarias e coordenadorias que existem dentro do município. Agora o Panorama TVC faz uma pausa e no próximo bloco vamos falar sobre oportunidade para empresas que desejam se instalar no Parque Tecnológico aqui de Rio Preto. Voltamos já. Quiz da Câmara Municipal. Quantos vereadores são necessários para iniciar uma sessão? A. 8 vereadores. B. 15 vereadores. C. 23 vereadores. Tempo. A alternativa A é a correta. São necessários 8 vereadores presentes no plenário da Câmara Municipal para que uma sessão ordinária ou extraordinária seja realizada. Não tem nada mais Brasil com S do que SUS. Tem vacina? SUS. Tem cuidado na urgência? SUS. Tem atendimento perto de casa? SUS. Tem cuidado chegando longe, aonde for preciso? SUS. Tem programa, tem rede, tem prevenção, tem atendimento, tem cuidado em todo canto. Isso é SUS. Mais saúde no dia a dia de milhões de brasileiros. Viva o SUS! Ministério da Saúde. Brasil. Do lado do povo brasileiro. Você sabe o que é quórum? Quórum é o termo usado para determinar o número mínimo de pessoas necessárias para que uma sessão ou deliberação possa ser considerada válida. O quórum, chamado de maioria simples, é definido contando-se o número de vereadores presentes na votação e dividindo por 2. Por exemplo, um projeto é aprovado se receber votação favorável do primeiro número inteiro acima da metade dos vereadores presentes. Se 12 vereadores estão na sessão, é preciso que 7 votem a favor. Estamos de volta e o assunto agora é inovação. O Parque Tecnológico de Rio Preto está com inscrições abertas para o programa Empresa Participante, uma iniciativa que vai selecionar mais 4 empreendimentos para se instalarem no local. Quem nos traz detalhes do programa é Paulo Benzatti, que é coordenador do Parque Tecnológico. Paulo, muito obrigada pela participação. Já começo te perguntando para qual perfil e segmento é aberto esse processo, né? Empresas de quais áreas aí podem se inscrever? Legal, obrigado, Vivian. O Parque Tecnológico ele trabalha com 6 segmentos, então são segmentos prioritários do parque e ele atende os setores econômicos da nossa região, que é a tecnologia da informação, tecnologia biomédica, biotecnologia, química fina, agronegócio e design. Então, empresas desses segmentos, que são empresas consolidadas, empresas de base tecnológica que queiram se instalar dentro do Parque Tecnológico, ou empresas que queiram trazer a sua unidade de PDI, que são pesquisas, desenvolvimento e inovação, se instalar dentro do Parque Tecnológico para desenvolver novos produtos, são empresas selecionáveis para o nosso edital. Que bacana. Então, lembrando que são empresas já constituídas, né, Paulo? A gente não está falando de startup, por exemplo, né? Não, o programa de startup seria um outro programa. Nesse aqui, especificamente, são empresas constituídas que já estejam na etapa de operação, tração e escala, já têm faturamento recorrente e queiram desenvolver novos produtos e queiram se instalar dentro do Parque Tecnológico.
Que bacana. E como é que funciona o processo? Ela primeiro faz um formulário, né? Preenche um formulário e depois precisa reunir inúmeros documentos que comprovem, né, essa atuação dela, questão de regularidade fiscal, né? Tudo isso. Perfeito. Então, nessa primeira etapa de inscrição, tem um formulário eletrônico. Isso está tudo dentro do nosso site. Então, assim, o site do parque, para você pegar essas informações, é parquetecnologico.riopreto.br. Barra editais, tá lá certinho. Barra né? editais, já vai direto. Tá na nossa tela aí. Barra editais, legal. Baixa o edital, leia com atenção, com calma. Nessa primeira fase, então, você faz um formulário eletrônico. São algumas perguntinhas para a gente entender um pouco mais do processo, da empresa, do programa que ela quer colocar dentro do parque, para a gente conseguir fazer essa avaliação. Preencher esse formulário, coleta o comprovante de resposta e anexa depois, junta com todos esses documentos que está lá no edital. Perfeito, uma documentação física aí que precisa ser entregue ao parque depois, Isso. né? Importante, ter um plano de negócio, então tem lá no edital, a gente coloca lá quais são os requisitos para um plano de negócio e o modelo de negócio, além desses documentos de regulamentação física, jurídica e fiscal. Perfeito. Ô Paulo, qual que é a vantagem de uma empresa estar lá no Parque Tecnológico? Porque, por exemplo, algumas delas já podem ter sua própria unidade, já estão instaladas, Sim. Mas qual que é a vantagem dela seguir para o parque? Legal. O Parque Tecnológico ele contempla um ecossistema de inovação. Então, um dos pontos importantes é que a gente respira tecnologia e inovação. Então, a gente tem eventos que a gente promove dentro do parque, empresas parceiras que trazem seus programas ou outros eventos também para dentro do parque. Então, essa reunião de diversos atores, seja da iniciativa pública, da iniciativa privada, das academias, das universidades aqui de Rio Preto, que estão dentro do Parque Tecnológico, ou fisicamente, ou através de conselhos, através de participação, é muito importante para a gente conectar todos esses conhecimentos num só local. Além disso, a gente tem uma série de equipes técnicas de consultores para apoiar as empresas na gestão da sua empresa, na questão da inovação. Então, a gente tem um corpo técnico que também ajuda a apoiar essas empresas. Esse desenvolvimento. Exatamente. Então, nós estamos falando de uma trilha de capacitações, estamos falando de consultores que apoiam esse desenvolvimento, estamos falando de conexões e de networking com os diversos atores que fazem parte desse ecossistema. Perfeito. Para esse processo, né, da empresa participante, são ofertadas 4 vagas a princípio, né? Isso. Conta pra gente qual metragens disponíveis para essas empresas se instalarem. Tá bom. Dentro desse processo são 4 vagas, são 4 módulos. 2 módulos, eles estão na nossa unidade Carina Bolsoni. Então, esses módulos têm de 60 metros quadrados e de 120 metros quadrados aproximadamente. Já na segunda unidade, que é a unidade Professor Rui Desani, nós temos outros 2 módulos de aproximadamente 140 metros quadrados. Então, a empresa melhor classificada, ela vai escolher qual desses módulos ela pretende se instalar. Entendi. E me fala uma coisa, são lotes, a empresa vai precisar construir lá ou já existe uma infraestrutura disponível? A empresa é responsável, por exemplo, por cuidar da infraestrutura, talvez de água ou esgoto que seja necessário? Como é que funciona isso? Tá. A infraestrutura já existe, então são módulos já prontos para você utilizar. Provavelmente tem que fazer alguma adaptação arquitetônica ou estilo da empresa, dependendo da atividade que ela vai fazer ali dentro, mas já tem os prédios, já tem a infraestrutura. Então tem esse custo adicional de adaptação para as atividades. Tem o custo de água, luz e internet, que é por conta da empresa, mais a taxa de mensalidade do programa. Entendi. E aí a taxa de mensalidade é com base em metragem quadrada, né? Isso. Então, na unidade Carina Bolsoni, a metragem é R$ 28,00 o metro quadrado e na unidade Professor Rui Desani, R$ 20,00 o metro quadrado. Tá certo. Na avaliação, que vocês recebem as várias propostas, na hora da avaliação, Paulo, como é que é ranqueado, assim, vamos dizer assim, quais são os tópicos, os critérios que vocês avaliam justamente para identificar ali as 4 selecionadas? Legal. Basicamente são 6 tópicos que a gente olha. Um deles é o modelo de negócio, então a gente quer avaliar empresas que têm um modelo de negócio escalável, viável, né? Então são empresas que procuram aumentar seu faturamento, então esse modelo de negócio de produtos escaláveis.
Outro tópico é tecnologia e inovação aplicada ou desenvolvida para o desenvolvimento de novos produtos. Então, um olhar muito, quando está falando de parque tecnológico... Pensando em futuro, né? Pensando em futuro. Então, a gente sempre olha a questão como ela aplica ou desenvolve tecnologias, seja através de engenharia avançada, novas metodologias, novas tecnologias, ou através de pesquisa científica aplicada que transforma-se em produtos. A equipe qualificada, então a equipe que vai trabalhar dentro do parque tecnológico, uma equipe que vai corresponder àquele desenvolvimento do produto. Nós estamos falando de sustentabilidade financeira, então uma empresa madura. Entendi. Então a gente já está olhando a questão da sustentabilidade financeira e outros quesitos de aderência ao programa. É muito importante que essa empresa ela esteja aderente ao programa, então a gente faz sempre essa ressalva, olha o edital, os critérios, o que é preciso, o que a gente está selecionando, porque é um fator importante quando a gente está fazendo essa seleção, quando a comissão vai analisar as propostas que estão submetendo ao programa. E essas empresas elas precisam ali conversar com o ambiente que já existe, né, do parque, precisam fazer sentido, né, Exatamente. E corresponder ao que o parque já divulga como premissa ali, né? Perfeito. Então não é simplesmente a empresa quer se instalar para fazer a sua operação dentro do parque. Como a gente está falando de um ecossistema, a ideia é que ela interage com todas as outras empresas e outras instituições que fazem parte dele. Então nós estamos falando, é muito importante que essas empresas participem dos eventos promovidos pelo parque, porque ali esses eventos eles têm o objetivo de fazer essas conexões. É muito importante que empresas iniciantes, novos empreendedores, tenham contato com empresas já maduras, que essa troca de experiência é o valor agregado, é um dos valores agregados dentro do nosso programa. Onde você consegue trocar essas experiências, avançar numa etapa que sozinho você não teria alcançaria. Dificuldade. Então, como a gente está falando de um parque tecnológico que tem vários programas para atender várias maturidades, empresas que são participantes, ele tem esse papel de contribuir com o desenvolvimento de das outras mais novas, né? Com a troca de experiência, uma conversa, tomar um café e conseguir contribuir com alguma informação que ela tem conhecimento. Então a ideia é essa, que a gente tenha um ambiente de troca de experiências, além dos programas estruturados que a gente também utiliza dentro do nosso programa. Ô Paulo, as inscrições seguem até quando? Já estão abertas, mas qual que é o prazo final aí? As inscrições já estão abertas e ela tem o prazo final até o dia 17 de junho, às 16 horas. Perfeito. Então, muito atenção, porque a gente tem um formulário, na etapa de inscrição tem um formulário eletrônico e tem essa junção de documentos físicos. Que leva tempo, né? Que leva tempo e você precisa até às 16 horas do dia 17 colher todos esses documentos e entregar lá no Parque Tecnológico. Perfeito. Ô Paulo, depois do processo concluído, as empresas definidas, como é que funciona o tempo que ela fica lá no parque? Como é que é isso? O tempo de instalação? Não sei, como é que isso está em contrato? Tá. Isso é tudo previsto em contrato, também a minuta do contrato também está no edital. Então, a pessoa que quer saber quais são as regras, o contrato, a gente já coloca de forma transparente que aquela minuta é a minuta que vai ser do contrato que ela vai assinar. Nessa etapa de empresas participantes, o prazo para permanência no parque são de 5 anos, podendo ser prorrogáveis por mais 5 anos, a depender das características, do engajamento com o ambiente, dos objetivos e metas da própria empresa, né? Da própria empresa que ela alcance esse objetivo. Então, depois, no final do quarto para o quinto ano, a gente faz uma análise, se ela tiver interesse, para fazer a prorrogação. Então, ela tem a possibilidade de entrar no parque e ficar até 10 anos. Entendi. E me fala uma coisa, o processo começa agora, as inscrições terminam no dia 17 de junho e a previsão é que esse processo todo seja concluído em que mês? Provavelmente em meados de agosto já tem feito... É rápido, né? É rápido. Me fala Geralmente, os nossos processos seletivos, a gente conseguiu fazer com que tivesse uma eficiência de em torno de 3 meses, em média, a gente conseguisse fazer toda essa avaliação e a empresa já estar dentro do parque. Costuma ser muito concorrido esse tipo de processo seletivo? A nossa expectativa é que seja bem concorrido. Como esse edital ele não está dentro da nossa grade anual... Exato. Né, ele é um programa esporádico, então ele depende muito quando se vaga um espaço. Né? E a última vez que nós fizemos esse edital do centro empresarial
foi em 2022, se eu não me engano. Bastante tempo, né? E a gente já colhe um monte de empresas que vêm procurar para se instalar no parque. Então, a expectativa é que ele seja bastante concorrido. Que bacana. A gente falou um pouquinho aqui especificamente desse programa Empresa Participante. Eu queria dar uma passada geral, Paulo, no Parque Tecnológico. Aí entrou em atividade em 2018. Isso. Hoje são quantas empresas por lá? E eu queria que você explicasse também um pouquinho para a gente as diferentes modalidades. Você falou de maturidade de empresa, então Perfeito. Quais blocos são esses, né? Tá. O Parque Tecnológico, como você bem falou, ele começou as suas operações em 2018, mas a idealização do parque é desde 1993. Anterior, né? Então, são várias conversas, vários conceitos, validações, enfim, para chegar em 2018, a gente fazer o início das operações. Hoje nós estamos com 76 empresas, está distribuído em 4 ambientes. Nós chamamos 2 unidades, são 2 incubadoras de empresa, um centro empresarial, que é o objeto desse edital, e um distrito tecnológico. O distrito tecnológico, ele é composto por 240 lotes para as empresas instalarem a sua sede naquela região. Então a gente procura atender dentro do programa geral do Parque Tecnológico, desde aquele empreendedor que tem uma ideia e quer transformar essa ideia em um novo produto. Seria a incubadora? Seria pré-incubadora. Pré-incubadora é um nível antes. Está dentro da incubadora, mas é uma modalidade ainda anterior. Depois dessa etapa, a gente tem a incubadora de fato. Então aí a gente agora não estamos olhando mais apenas para o produto e o mercado, agora para estruturar a empresa. Então agora a gente já fez essas validações na pré-incubação e agora o foco é fazer a estruturação da empresa nos eixos empresariais. Então o nosso programa é apoiar essa empresa, esse produto inovador, a constituir a sua empresa e a se estruturar para que ela consiga ter tração para as próximas etapas. Desculpa, pode continuar. Não, aí seria o próximo momento de maturidade, essas empresas já mais maduras que queiram trazer ou a sua empresa para dentro do parque, ou parte dela, que são essas unidades de pesquisa, desenvolvimento e inovação para dentro do parque. Então a gente apoia também com consultorias e toda essa questão das conexões que a gente tem, e o distrito, que é a parte da sede. Então o parque ele permeia todos os níveis de maturidade, desde aquele estudante ou um empreendedor que tem uma ideia e quer transformar numa empresa, até essas empresas consolidadas que queiram se instalar dentro do parque. E o papel do parque tem essa importância porque ele conecta todos esses atores nos seus diversos níveis de dificuldade e de desafios. E é o que você falou também, a questão da academia, né? As universidades lá parceiras também, né? Que às vezes se você estivesse fora de um espaço desse, você não teria essa proximidade, né? Perfeito. Então, por eles estarem dentro do parque, e a gente tem lá, é importante mencionar que o parque ele tem um conselho, então a gestão do Parque Tecnológico, ela é uma gestão da Secretaria de Planejamento Estratégico, Ciência, Tecnologia e Inovação. E ela tem uma gestão colaborativa que a gente olha a tríplice hélice. O que é a tríplice hélice? Representantes do setor público municipal, de algumas secretarias que fazem parte desse conselho, do setor acadêmico, então todas as universidades têm uma cadeira dentro desse conselho do Parque Tecnológico, então estamos falando da FAMERP, da Unesp, do Instituto Federal, né? A UFSCar está vindo... Chegando agora, Chegando agora também para compor, o SENAC. Temos representantes do setor produtivo, então temos a APET, que representa o setor de tecnologia, a própria CIRP, que tem hoje uma unidade de um hub de inovação dentro do parque, então falando da CIESP, que representa o setor da indústria, o Polo Joalheiro, a Associação de Engenheiros. Então, você percebe que tem uma série de representantes importantes que eles estão não só permeando o parque, mas ajudando a pensar os próximos passos do parque. E, consequentemente, contribuir com as empresas que estão ali dentro. Ô Paulo, em 2025, o parque parece que teve o melhor desempenho anual da história, falando em faturamento. Qual que foi esse valor? E quando a gente também fala em postos de trabalho, quantas pessoas estão lá, né? Desde 2018, a gente vem crescendo o número de faturamento que a gente apresenta. Um dos indicadores do parque é a composição dos faturamentos gerados pelas empresas do parque. Ok. Então a gente consolida todas essas informações e em 2025 a gente teve um faturamento de 81 milhões.
Então, a soma dessas empresas que estão apenas nos 3 ambientes. Nós não olhamos o faturamento do distrito tecnológico ainda. Então, essas empresas que estão buscando apoio. Então, são 81 milhões. Elas são representadas por em torno de 500 postos de trabalho e uma arrecadação de 7,5 de impostos. Então, elas recolheram 7,5 milhões de impostos. Isso representa, só de faturamento, um crescimento de 6% em relação ao ano anterior. 2024, né? 2024. E se a gente olhar 2024 para 2023, era um crescimento de 20%. Então, cada ano a gente vem crescendo. O Parque Tecnológico, ele tem também ele é cíclico, né? Porque as empresas da incubação, elas começam pequena, elas vão crescendo, elas aumentam o faturamento, e aí elas chegam no momento de alto faturamento, elas cedem espaço para novas empresas. Então, esse 6%, ele representa que algumas empresas saíram e deram espaço para novas empresas. Então, provavelmente, e mesmo assim, a gente teve aumento de faturamento. Então, a expectativa é que a gente, para os próximos anos, ainda mais com a inclusão de mais 4 empresas do Centro Empresarial, a gente tem um aumento de faturamento no nosso programa. Ô Paulo, quando a gente pensa Rio Preto nesse segmento de inovação, de tecnologia, como que a gente está com relação ao Estado e ao Brasil? Uma cidade que já tem seu parque tecnológico, isso é um diferencial. O que vocês veem nas outras cidades? Qual que é a nossa posição, por exemplo, pensando no ranking estadual? Legal. A gente não chega a comparar em rankings, em quem que é o primeiro, quem que é o segundo, mas a título de comparação, a gente, sim, no estado de São Paulo, existem 13 parques tecnológicos. E nós somos um deles, nós somos o parque tecnológico mais interiorizado do estado. Olha só! Né? Então, assim, o parque mais próximo da gente é o de Ribeirão Preto. Né? E depois vem Campinas e Sorocaba, então está muito próximo da capital. Nas metrópoles, então, lá próximas às capitais. Exato. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande de levar inovação e tecnologia para essa região mais distante da capital. Mesmo assim, e por ser um parque novo, então nós estamos falando de 8 anos de operação, com uma pandemia que no meio do caminho, do caminho, né, que tivemos que rever as rotas, nós estamos com 76 empresas, né, um faturamento que vem sempre crescendo, empresas que estão nos diversos níveis de maturidade, nós temos até programas para esses diversos níveis, então é um parque completo. A gente considera um parque completo porque a gente consegue olhar todo mundo que quer empreender, ele se encaixa dentro dos nossos programas. Então a gente está muito bem posicionado quando a gente olha o nosso parque tecnológico, né, próximo de parques que já estão há muito tempo. Há muito tempo de caminhada aí já, né? Então, assim, e me fala uma coisa, teria algum fator que seria o nosso diferencial do nosso parque, talvez alguma área? O que a gente tem aqui que talvez os outros 12 pelo estado não tenham? Legal. Tem alguns pontos interessantes quando a gente fala do nosso parque tecnológico. O primeiro deles é que é um parque, vou dizer assim, multidisciplinar, multissetorial. Né? Então, o nosso parque ele já nasceu com 6 segmentos prioritários. Ele não nasceu exclusivamente para um setor, como é o conceito utilizado pelos parques. Então, a gente já começa com um olhar múltiplo e essa diversidade ela é importante para que a gente consiga inovar cada vez mais, né? E se conectar. Então, a gente tem uma diversidade de setores, é um diferencial. Hoje, a gente vê que outros parques que começaram com um setor já abrem espaço para outros setores. Um outro ponto importante dentro do nosso parque é o nosso conselho. Então, assim, essa tríplice hélice ele é muito ativa. Então, nós estamos falando que a iniciativa pública, a iniciativa privada, a academia, ela se reúne todo mês para falar do parque tecnológico. Então, a gente tem essa proximidade dentro desses setores. Então, isso é muito importante. Alguns outros ambientes, é difícil você... Esse acesso, Então, nós temos um acesso muito frequente, muito ativo e muito importante. A contribuição que essas instituições nos dão, ela é fantástica. Né? A gente vê que várias instituições, elas contribuem com o ambiente direto e indireto. Né? A gente pode citar um exemplo do Rio Preto Tech Summit, que é o maior evento de inovação do interior realizado pela PET. Então, a gente vê que todo mundo tem a participação no nosso ambiente. E nós estamos falando de um ambiente
que ele é gerido pela iniciativa pública, pela Prefeitura Municipal. É um desafio, mas é um desafio muito bom, porque a gente tem alguns ganhos aqui também, né? Nossa equipe é uma equipe de carreira. Exato. A gente está olhando sempre para a evolução do Parque Tecnológico. No ano passado, em 2025, a gente foi certificado no modelo CERN, que é tipo um ISO dos parques tecnológicos. Então, a gente foi reconhecido, foi certificado pelo trabalho que a gente vem fazendo. E um outro ponto também de destaque diferencial é que o nosso distrito tecnológico, ele é um programa onde a empresa consegue fazer a alienação do lote para ela. Então, assim, como é um lote da prefeitura, a gente consegue fazer essa transferência para a empresa, diferente de outros parques, que é concessão de uso. Entendi. Então, nós temos uma segurança jurídica para as empresas que querem instalar maior do que outros ambientes de inovação. Ela não precisa sair dali, né? Exatamente. Se ela não quiser. Exatamente. Esses são alguns umas características que nos diferenciam de outros parques. Ô Paulo, para terminar, dentre as áreas lá prioritárias do parque, tem também o design. Eu queria saber se hoje tem empresas desse segmento lá e elas estão fazendo o quê? O design é o segmento que menos empresas têm hoje. Tá? Esse é um trabalho que a gente vai tentar fazer para os próximos anos, ainda mais vindo com a UFSCar chegando, né? Ela tem um curso que é Engenharia de Design de Produtos. Então isso vai fazer com que esse segmento ganhe novos ares. Hoje a gente tem uma empresa lá que trabalha com design de móveis inovadores. A gente teve algum tempo algumas empresas de design de joias, que é um dos segmentos também importantes. Forte aqui na cidade, né? E provavelmente com esse design de interação, UX, UI, com a chegada da UFSCar, a gente vai dar uma revisada aqui no segmento para estimular que mais empresas de design possam estar dentro do nosso programa. Que bacana. Paulo Benzatti, coordenador do Parque Tecnológico, trazendo para a gente todas as informações, não só sobre esse local de inovação, mas especialmente sobre o programa Empresa Participante, que está com inscrições abertas. Eu vou repetir aqui o site para você encontrar o edital: parquetecnologico.riopreto.br/editais. O Parque Tecnológico fica na Rua Joaquim Rodrigues, 1085, no Distrito Parque Tecnológico. O telefone é 17-3226-4934. Paulo, muito obrigada pela participação. TV Câmara sempre aberta às informações que vêm lá desse local de inovação. Obrigado, e a gente também fica à disposição, sempre que precisarem, estamos de portas abertas. Tá certo. Bom, agora nós vamos falar de oportunidades no mercado de trabalho. Confira as vagas que estão disponíveis no balcão de empregos da Prefeitura. O balcão de empregos da Prefeitura de Rio Preto tem 620 vagas abertas nessa semana. Destaque para as funções de auxiliar de produção, com 45 vagas, atendente, 42 vagas, consultor de vendas, com 40 oportunidades e vendedor, com 27 vagas. Para ver a lista completa, acesse o site da Câmara Municipal. No menu que fica na parte superior do portal, é só clicar em Câmara, depois Utilidade Pública e, na sequência, Balcão de Empregos. Você também pode conferir a lista completa e se candidatar aos cargos no site da Prefeitura, riopreto.sp.gov.br. Essa edição do Panorama TVC termina aqui. Lembrando que este programa e suas reportagens estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Basta procurar por TV Câmara Rio Preto. Todas as informações do Legislativo riopretense você encontra no nosso site, riopreto.sp.leg.br, e também nas nossas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.